um culto em si, é difícil nós falarmos o que é mais especial dentro de um culto, porque um culto é o nosso Deus. Mas eu arrisco dizer que o momento da palavra seja o principal momento do culto. E às vezes nós, talvez pela rotina, por já ter ouvido tantas palavras, a gente pensa mais uma palavra, e a gente não se dá conta que é a palavra de Deus, é a palavra que não volta vazia, é a palavra que não erra, é a palavra que é certeira, é a palavra que pode mudar as nossas vidas. Até esse momento nós entregamos um culto ao Senhor, louvamos a Deus. A Bíblia compara os louvores como um incenso que sobe até a presença de Deus. Mas esse é o momento que Deus, através de um homem, Ele fala com a sua igreja, através da sua palavra. Essa aqui é a palavra de Deus. Então nós deveríamos amar esse momento, porque é o momento em que nós vamos ouvir de Deus o que Ele tem para falar com a sua igreja. Amém? Eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia naquele livro que não é letras, ele é números, capítulo 13, versículo 1. Essa foi boa, né? Essa veio agora. Essa eu não programei. 13, 1. Logo no início da Bíblia, livro escrito por Moisés, Êxodo capítulo 13, no versículo 1. Quem achou diz amém. O Wesley sentou longe hoje. Por que o Wesley sentava sempre aqui, sentado lá hoje? Tá bom, que a palavra te alcance aí onde você está. Amém, Wesley? A palavra de Deus diz assim: o Senhor disse a Moisés. Quem que disse a Moisés? O Senhor. Então o texto começa com uma fala de Deus a Moisés, que é uma instrução, é uma direção. Eu falei Êxodo? Não, eu falei Números. Incrivelmente começa com a mesma frase. Olha só. Número, agora aprendemos uma coisa hoje. Números 13, 1. O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens para espiar a terra de Canaã, terra que dou aos israelitas, terra que o Senhor dá, terra que dou. Deus está falando, eu dou. Pegue, receba, é um presente. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim, Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Quantos homens Deus enviou para espiar a terra? 12 homens. Esses 12 homens, eles eram líderes de cada tribo de Israel. Por isso que eram 12, porque haviam 12 tribos em Israel. Aproximadamente, a gente estima 2 milhões de pessoas. Se a gente for dividir 2 milhões por 10, é 200 mil. Então pensa que foram 12 homens escolhidos. Imagina, entre 2 milhões de pessoas. Esses foram os 12 chefes, os 12 líderes, as 12 pessoas que quando se levantavam para falar, a comunidade ouvia, cada tribo ouvia. Não, esse é a nossa referência. Essa pessoa que nós estamos enviando é o nosso líder. Detalhe, Deus ele não falou o nome das pessoas que iriam ir. Ele falou, escolham os líderes, escolham as referências, escolham os chefes. É o que o texto está dizendo aqui, os chefes dos israelitas. Então Deus deu essa ordem: eu quero dar uma terra a vocês, a promessa da terra prometida. Agora vocês vão separar 12, e esses 12 líderes entre vocês vão ir e vão espiar a terra. Quem são esses 12? Eu não vou ler, mas eu vou citar aqui rapidamente. Samua, da tribo de Ruben; Safate, da tribo de Simeão; Calebe, da tribo de Judá; Igal, da tribo de Issacar; Oséias, da tribo de Efraim. Se você não sabia, Oséias, também conhecido como Josué, porque Moisés mudou o nome de
Oséias para Josué, Paute da tribo de Benjamim, Gadiel da tribo de Zebulon, Gado da tribo de Manassés, Amiel da tribo de Dan, Setur da tribo de Azer, Nabi da tribo de Naftali, Jeuel da tribo de Gade. 12 homens com a mesma missão, o mesmo propósito, a mesma viagem, o mesmo objetivo, que era observar a terra. Eles iriam sair da congregação, iriam passear por a terra e iriam trazer um relatório para as pessoas daquilo que eles viram naquele lugar. E Moisés, ele deu 2 orientações. Ele falou: observem a terra, como ela é, se ela é boa ou se ela é ruim, se ela é frutífera ou se não é frutífera. Observem as cidades, se são tendas onde eles vivem, ou se são cidades muradas. Moisés também falou: observem também o povo, como eles são, como se comportam, se são grandes ou se são pequenos. Então essa foi a ordem, esse foi o envio. E aí partiram esses 12 homens a espiar a terra que o Senhor deu a eles. O texto começa dizendo: a terra que dou aos israelitas. Se Deus está dando, é porque Ele deu. O Deus Todo-Poderoso falando: vamos olhar a terra que eu dou aos israelitas. O texto segue e diz que passam-se 40 dias e esses 12 homens retornam. A Bíblia diz que Moisés falou: se possível, traga alguns frutos dessa terra para nós ver, né? O fruto que Deus tem nessa terra que Ele nos prometeu, a terra que mana leite e mel. E eles trouxeram um cacho de uva. Agora é época de uva. Quem gosta de uva aqui? Olha, bastante gente. Quem está comendo uva nos últimos dias aí? Eu estou comendo. As que minha mãe compra na feira lá, muito boa. A Bíblia diz que eles trouxeram um cacho de uva em 2, com uma vara e o cacho de uva no meio. Você já viu um cacho de uva que tem que carregar em 2? Alguém já viu? Eu nunca vi. Se tem alguém que viu, ninguém viu cacho de uva que tem que carregar em 2. Essa era a terra da promessa que Deus tinha para esse povo. Porque Deus falou: é uma terra boa, é uma terra que mana leite e mel. É a promessa de Deus, Ele falou. E eles puderam trazer uma prova, que era o cacho de uva. Eles também trouxeram figos e romãs. E aí, depois de 40 dias, eles retornam até o povo. E isso está lá no livro, no texto, no versículo 25, que nós vamos ler. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da espionagem daquela terra. Eles retornaram, olha para quem que eles deram um relatório. Eles retornaram a Moisés, a Arão, irmão de Moisés, sacerdote, e a toda a comunidade de Israel. Então estava todo mundo, Moisés, Arão, os líderes, e toda a comunidade de Israel, em Cádiz, no deserto de Parã, de onde eles saíram, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhe mostraram os frutos da terra. Olha aqui a uva, olha o tamanho disso aqui, imagina o bafafá que não deu, né? Os comentários: meu Deus, você viu o tamanho daquele cacho de uva? Eles trouxeram em 2. Deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra. Eles entraram na terra, a qual tu nos enviaste, onde fluem leite e mel, e aqui estão alguns frutos dela, onde flui leite e mel. Eles falaram: a promessa de Deus é verdadeira. Todos concordaram com isso. A terra flui leite e mel. A promessa de Deus é verdade. Deus não mentiu. É realmente como Deus falou. É uma terra que flui o leite e o mel. Contudo, aqui começa a estragar. Promessas de Deus não tem mas, não tem entretanto, não tem contudo, não tem porém, não tem todavia. Promessas de Deus são promessas de Deus. Eles falaram: a promessa de Deus é boa, mas, contudo,
entretanto, objeção: o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os anaquins. A família dos anaquins é os gigantes que a Bíblia relata. E aqui nós começamos a ver a diferença da pessoa que vive pela fé e a diferença da pessoa que vive pautada pelo medo, pela desobediência. Pode voltar no versículo anterior. A pessoa que ela vive baseada no medo, pautada no medo, ela olha as circunstâncias de acordo com a força dela. Porque aqui eles falaram: o povo que lá vive é poderoso, as cidades são fortes e muito grandes. Também vimos os anaquins. Eles estavam analisando a situação de acordo com a força deles, porque assim, nós contra eles não vai dar. A nossa cidade comparada à cidade deles não vai dar. Ao passo que a pessoa que vive baseada pela fé, ela não olha as circunstâncias, ela olha a promessa, ela olha o Deus que prometeu. O povo é poderoso, a cidade é grande, mas o nosso Deus que prometeu, Ele é maior. O nosso Deus é mais poderoso. É isso que Josué e Caleb falaram na sequência do texto. Só que a pessoa pautada no medo, ela olha para a própria força. E tem um texto que Paulo diz que a graça de Deus, ela se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós somos fracos, é que nós somos fortes. Nós que cremos em Jesus, nós não vivemos pela força do nosso braço, nós vivemos pela capacitação da graça de Deus na nossa vida. Versículo 29, olha outra diferença entre quem vive pela fé e de quem vive pelo medo. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, versículo 28. Deixa eu só conferir se é o 28 ou 29. Tá certo, pode seguir o 29. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Olha a visão de Caleb. Vamos ir, Deus prometeu, nós vamos conseguir. Um homem cheio de fé. Versículo 31. Os homens que tinham ido com ele, os outros 10, disseram: não podemos atacar aquele povo, porque ele é mais forte do que nós, comparando com a própria força. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado. Disseram: a terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Todos os que vimos são, pode deixar nesse texto, todos os que vimos são de grande estatura. Pessoas que vivem pautadas pelo medo, elas aumentam as situações. Pessoas que vivem pautadas pela fé, elas não ignoram a realidade, mas elas querem avançar, elas querem enfrentar a realidade. A pessoa que vive pautada no medo, ela cria desculpas para se acostumar a viver no lugar que ela está. Deus, Ele tem promessas para nós, mas nós devemos avançar, nós devemos tomar posse dessas promessas. Nós precisamos enfrentar, mesmo que as circunstâncias pareçam difíceis. E aqui nós podemos ver outra característica de alguém que vive pelo medo. Ele aumenta a situação do que ela realmente é. Percorremos para espiar, devora os que nela vivem. Você já viu uma terra que come pessoa? Alguém já viu uma terra que come pessoa? Ele está falando aqui, a terra devora os que vivem. A terra é boa, mas é ruim. Como assim? Contradição. Todos os que vimos são de grande estatura. Todos.
Todos os que viram eram de grande estatura. Não tinha nenhuma criança lá. Será que as crianças nasciam com 2 metros? Tinha gigante, Anaquins. Josué e Caleb falaram, realmente, tem os filhos de Anaquins. Mas todos, será que era todos mesmo? Será que não tinha recém-nascido naquela cidade? Eles ficaram 40 dias passeando pela cidade. Será que tudo que eles viram foi gigante? Será que tudo que eles viram, não vai dar, é todo, não... Meu Deus, tem que olhar para cima para falar com eles. Versículo 33, vimos também os Néfilins, isto é, os Anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos, aos nossos olhos e aos deles. Olha, diminuindo. Quem disse isso? Será que os caras falaram para eles, não, vocês são uns gafanhotos, os gafanhotinhos aí? Será que foi isso que aconteceu? Os caras eram espia. Se você fosse espiar uma terra, você ia falando, não, estou aqui espiar, nós vamos vir aqui conquistar. Será que foi assim? Ou será que eles iam analisando, escondido, quando ninguém estava observando? E eles falaram, também vimos Néfilins, diante de quem parecíamos gafanhotos. O medo, ele faz com que a gente se diminua, vá para um lugar que não é onde Deus quer que nós estejamos, porque Deus já tinha dado a terra para eles. Só que o problema é que eles não olhavam as circunstâncias como as circunstâncias eram. Eles olhavam as circunstâncias de acordo com aquilo que estava no coração deles. E esse é o problema. Porque a Bíblia diz, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Só que o coração dessas pessoas estava no medo, na desobediência, no temor, ou ver no lugar de estar em Deus. Por isso que eles olhavam a circunstância com aquilo que estava dentro. A ótica que nós olhamos as coisas, não é somente de como a situação é, mas é de como nós somos. Por isso que, se às vezes Deus colocou um projeto na tua mão, projeto de Deus, e você vai falar com fulano A, ele vai te falar, não, isso aí não dá, é tudo gigante, não vai para esse lado, a terra come, a gente é igual gafanhoto perto deles. E se você for falar com fulano B, ele vai falar, não, amém, é isso aí mesmo, vai que Deus vai te dar vitória. Essa é a palavra de Deus, essa é a promessa de Deus. A situação é a mesma, a terra é a mesma, as pessoas são a mesma, mas a ótica não é a mesma. O que está no coração não é a mesma coisa. E o convite nessa manhã é para que nós vivamos uma vida pautada pela fé e não pautada pelo medo, porque isso muda a maneira de nós enxergarmos as coisas. Vamos para o capítulo 14. Outra diferença antes de nós lermos o texto. O medo, ele é popular, e a fé é impopular. Porque qual foi o discurso que todo mundo acreditou e que todo mundo ouviu? Foi o discurso dos 10, e não o discurso de Josué e de Caleb. É por isso que o jornal vive de notícia ruim, porque se só passasse notícia boa, não ia dar audiência. O medo, ele é popular, e a fé, ela é impopular. Nós temos que, como se for remar contra a correnteza, para viver uma vida pautada pela fé. Porque se nós formos analisar tudo que a gente ouve, tudo que está nos noticiários, tudo que os economistas dizem, tudo que as autoridades dizem, a gente não sairia de casa. A gente só ficaria em casa trancado. Não posso ir, porque o dólar aumentou, a inflação, e é isso, e é boleto, e é a taxa de juro alto. A gente olhar a circunstância não resolve. Não resolve. Nós temos que ter fé, olhar para a palavra de Deus, aquilo que Deus diz, olhar para a promessa de Deus. Aqui nós começamos a ver as consequências. Nós vimos até agora as diferenças, e aqui começam a vir as consequências das pessoas que vivem pautada pelo medo, que é o oposto das pessoas que vivem pautada pela fé, porque a fé e o medo são opostos, elas não caminham juntas, uma está indo para um lado, a outra está indo para o outro.
Então naquela noite, que deveria ser uma noite de alegria, porque eles iriam conquistar, gente, 1 ano, 2 anos no deserto, 1 ano, 2 anos, eles chegaram na terra prometida, não foi 40 anos, foi 1, 2 anos, eles chegaram ali, na porta. Então seria, meu Deus, chegamos, demorou 1 ano, mas chegou, demorou um pouco, mas chegou. Só que naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todas as pessoas que vivem pautadas pelo medo, elas vivem uma vida de tristeza, elas não vivem uma vida alegre, porque é o medo que domina, é o medo que está dentro, e não a fé na promessa. E quando nós olhamos para Deus, quando nossos olhos estão em Deus, quando a nossa fé está em Deus, nós vivemos uma vida alegre, independente dos desafios que estão diante de nós. Olha outra consequência, versículo 2: todos os israelitas queixaram-se de Moisés e de Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto. Quem vive pelo medo é uma pessoa que murmura de tudo, é uma pessoa que não é grata. O medo tem memória curta, o medo não se lembra daquilo que Deus fez. Se eu perguntar aqui, quantos são os motivos que nós temos para nos alegrar com o nosso Deus? Quantas são as coisas que Deus já fez por nós? Gente, vocês já viram água se transformar em sangue? Alguém já viu? Alguém aqui já viu o mar se abrir para você passar? Alguém aqui já viu você andar num deserto com calor escaldante, mas com uma sombra, uma nuvem sempre lhe protegendo? E de noite, quando vem bicho, uma coluna de fogo te protegendo para que o bicho não te pegue, te esquentando do frio do deserto? Coisas que nós não vivemos, esse povo viveu, mas chegou na hora de viver a promessa de Deus, eles esqueceram de tudo isso e começaram a murmurar. Quem dera nós tivéssemos morrido lá, no Egito. Não era o que Deus tinha, era o que a promessa era: eu dou a terra, eu dou a terra. A murmuração, ela não combina com a fé em Deus. Ou nós temos fé, ou nós murmuramos. Ou nós temos fé, ou nós não lembramos daquilo que Deus fez. Uma pessoa que vive pela fé, ela é uma pessoa grata a Deus, por tudo aquilo que Deus já fez. É uma pessoa que constantemente lembra de onde Deus a tirou. Gente, a gente está aqui num culto, um templo abençoado, mas nem sempre foi assim. A gente está andando, está caminhando de glória em glória. Nós não podemos esquecer dos dias que nós estávamos no Presidente Médici. Não podemos esquecer, porque foi de lá que Deus nos tirou, e isso nos permite viver o que nós temos aqui hoje. Temos desafios pela frente? Temos, mas o Deus que está nos conduzindo é maior do que esses desafios, e os nossos olhos precisam estar naquilo que Deus já fez, não na circunstância. Não chegar diante do desafio: meu Deus, era melhor ter ficado no Presidente Médici, se fosse para chegar aqui e viver isso. Não é assim que uma pessoa com fé se porta. Uma pessoa com fé, ela fala: glória a Deus, Deus já fez tanto, e Deus vai dar vitória nessa situação também. Deus já fez tanto na minha vida, e não vai ser essa situação que vai me parar. Deus já me resgatou, Deus já começou uma obra na minha família, na minha cidade, e não é essa circunstância que vai nos parar. Porque quando nós não temos fé na promessa, na verdade nós estamos rejeitando o Deus da promessa. Porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra na nossa vida, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus que te chamou é fiel para te conduzir até o lugar da promessa. Então quando nós rejeitamos a promessa, na verdade você está rejeitando o Deus que te prometeu. Porque o Deus que prometeu é o que avaliza a promessa, é o que vai fazer a promessa se cumprir. Se você tão somente crer e continuar, é crer, é pela fé, não é pela nossa força, é pela força do Deus que nos capacita. Versículo 3: porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada? As nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? A pessoa começa a culpar a Deus por decisões que ela tomou, porque Deus em nenhum momento falou para eles parar.
Deus falou para avançar, e eles decidiram parar. Não foi Deus, foi eles, e agora eles estão culpando a Deus. Talvez nós culpamos Deus na nossa vida por algumas coisas que nós decidimos. Por que o Senhor está nos trazendo para essa terra? Deus, Ele te trouxe para você tomar posse, mas você não quis, você não creu, e agora você está questionando Deus, por que isso está acontecendo comigo, ó céus, ó terra, ó vida? Não é isso que Deus tem para você, não é esse lugar que Deus quer que você viva. Deus quer que você avance, Deus quer que você entre na terra da promessa, mas você precisa crer. Versículo 4, disseram uns aos outros, está cada vez pior, o medo só vai te levar para o buraco. Escolheremos um líder, já rejeitaram a liderança de Moisés, e voltaremos para o Egito. O medo te faz querer voltar a viver do lugar onde Deus te tirou. Deus tirou o povo do Egito para nunca mais voltar para lá, nunca mais. Escravidão, o Egito simboliza a velha vida, escravidão, lugar da prisão, lugar de onde nós éramos oprimidos, e o povo falou, vamos voltar, porque eles tinham medo. O medo faz com que nós queiramos voltar da onde Deus nos tirou. A fé nos faz avançar, o medo nos faz retroceder. Vamos para o versículo 10. Olha o que pessoas cheias do medo fazem. Josué falou, nesse entretexto aqui que nós pulamos, Josué rasgaram as vestes, falaram, meu Deus gente, não é isso, vocês entenderam errado, Deus Ele quer que a gente vá, Deus Ele vai dar vitória, vai dar. Josué e Caleb, imagina o que esses caras tentaram fazer. Daí o que a comunidade fez? Não, vamos acreditar, não, vamos, mesmo assim a comunidade toda, unanimidade, falou, vamos apedrejar esses caras estão doidos. Pessoas que têm fé incomodam quem não tem, incomoda. Os caras estavam crendo, estavam cheios do vigor, e a galera falou, não, vamos matar esses caras, não dá para viver com esses caras do lado, não vai dar. Às vezes nós não vivemos a promessa, e nós queremos matar quem está querendo viver. A gente tem que viver como quem quer alcançar a promessa, porque aí a gente vai andar junto, do lado de quem quer alcançar a promessa. Depois disso, a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Eu penso que aí Deus falou, não, agora eu vou ter que intervir, não tem mais como esse povo ouvir. E aqui a última consequência é o final daquele que não vive, daquele que vive pelo medo. Versículo 21 e 23, Deus começa a falar, Moisés intercede pelo povo, porque o povo falou, Moisés, vou destruir todo mundo, e vou pegar você, e vou fazer de ti uma grande nação. A promessa que Deus havia feito para Abraão, Deus estava querendo fazer de novo com Moisés, e Moisés falou, não Senhor, calma aí, o que o Egito, os povos ao redor vão falar? Que o Senhor não foi capaz de fazer esse povo entrar na promessa. Tenha misericórdia, Senhor, perdoa eles, Senhor, é um povo pecador, tem misericórdia. Apelou para a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. Deus falou, tudo bem Moisés, tudo bem, não vou matar o povo. No entanto, tão certo como eu vivo, é Deus falando, e tão certo como a glória do Senhor enche toda a terra, nenhum, sentença, dos que viram a minha glória, gente, viram as pragas, viram o mar, viram a glória do Senhor aparecer no Monte Sinai, e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram, 10 vezes, Deus é misericordioso, mas chega um tempo que Deus fala, não dá mais, atingiu a medida, 10 vezes esse povo me desobedeceu, depois de tudo que eu fiz, nenhum deles chegará a ver a terra, que prometi, sob juramento aos seus antepassados, ninguém que me tratou com desprezo haverá. A sentença de Deus. E aí Deus fala, para cada dia que eles espiaram a terra, 40 dias, vai representar um ano. Então cada dia
vai ser um ano para eles aprender como é desprezar a mim. Meia volta, 180 graus. 360, se converter, gente, é 180, não é 360. Porque se tu der um 360, você fica no mesmo lugar. Se converter é um 180. E Deus falou, ó, agora dá uns 180 graus aí e volta para o deserto. Fica 40 anos. E Deus fala, não, isso a gente já vai concluir agora. Mas eu fico imaginando as crianças. Pai, a gente já não passou aqui? Quando que vai chegar? Quem já viajou com criança no carro? Pai, quando é que vai chegar? Pai, não está chegando? Pai, Deus não tinha prometido? Pai, quantas horas falta? Quantos quilômetros falta? Está chegando? O que esses pais iriam falar? Não, filho, é que nós vimos a promessa, só que a gente escolheu não viver a promessa. O que explicava uma criança numa situação dessa? O que falar? E a criança ali, ansiosa, pai, mas eu já vi esse arbusto, a gente já dormiu aqui, parece que estamos andando em círculos, 40 anos, gente, no deserto. Só que eu estou aqui para te dizer que vale a pena ser fiel, vale a pena crer em Deus. Números 14, o próximo versículo é o 30, versículo 30. Nenhum de vocês entrará na terra, que com uma mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, nenhum, exceto, entretanto, todavia, só que agora é de Deus, Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, vão entrar. Eles dois que creram vão entrar. Demorou, mas esses dois entraram na terra prometida. Um como líder do povo, Josué, nem Moisés entrou. E Caleb como um libertador, que com 80 anos falou, essa terra dos gigantes, o cara tinha 80 anos, tinha se passado 40 anos, ele falou para Josué, Josué, Deus prometeu que porque eu fui fiel, Ele ia me dar essa terra, agora eu estou aqui com 80 anos, me dá liberdade para eu ir lá e conquistar. Chegou para Josué e falou isso, o cara com 80 anos, porque o meu vigor, Caleb fala, é igual o de 40 anos atrás. O meu desejo é igual de 40 anos atrás. Pessoa que vive pela fé, ela não esmorece, ela continua, ela permanece, pode passar o tempo, mas ela fala, eu ainda creio na promessa, eu ainda não esqueci da promessa, porque os meus olhos estão na promessa de Deus. Demorou, mas se cumpriu. O 31, não foi só Josué e Caleb que entraram, não foi. A gente tem que ler a sentença de Deus por completo. Quanto aos seus filhos, pai, está chegando? Pai, vai demorar? A gente não estava aqui? Quanto aos seus filhos, Deus falando, sobre os quais vocês disseram que sairiam tomados como despojo de guerra, que iriam morrer, eu os farei entrar. Deus está falando, para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. O decreto de Deus, não iria entrar ninguém de 20 anos para cima. Josué, Caleb e todos aqueles de menos de 20 anos iriam tomar posse da terra que Deus havia prometido. Não é porque o pai não creu que o filho não pode viver a promessa. Isso é um conforto para nós. Talvez você não teve um bom pai e uma boa mãe, mas isso não lhe impede de viver as promessas que Deus tem para você. Não fique preso se teu pai ou tua mãe lançaram palavras negativas sobre você, mas creia naquilo que Deus disse sobre você. Porque maior do que qualquer coisa sobre a minha e sobre a sua vida é aquilo que Deus diz, não o que homens dizem. Apesar de uma palavra de um pai e de uma mãe ter um poder e uma autoridade muito grande sobre um filho, mas quando ela é negativa, a palavra de Deus ela é maior do que a palavra de um pai e de uma mãe, porque ela tem poder de te levar ao lugar que Deus te prometeu, que talvez era para os teus pais viverem. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. No amor não há medo. O perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João 4, 18. E o último texto para nós orar, Hebreus capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 3 e capítulo 4, o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, ele fala
lembrando desse povo que acabamos de ler aqui no livro de Números. E ele fala: portanto, uma vez que nos foi deixado a promessa de entrarmos no descanso de Deus, nós temos uma promessa de Deus. Deus, ele prometeu, voltaria a buscar a sua igreja. Ele tem um descanso preparado. Jesus falou: eu vou lhes preparar um lugar para onde eu estejai vós também. Jesus prometeu isso. Resta uma promessa de entrarmos no descanso de Deus. Temos que nenhum de vocês pense que falhou em alcançá-la. Não pense que a promessa falhou, a promessa tardou, a promessa não vai se cumprir. Não pense isso. Versículo 2: pois as boas novas foram pregadas a nós, a palavra de Deus, o evangelho de Jesus chegou até nós. Como chegou a eles? A eles quem? Versículo 3 ele fala sobre esse povo que nós acabamos de ouvir, o povo de Israel no deserto. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, não mudou nada na vida deles, porque não foi acompanhada de fé. A palavra que ouvimos precisa ser acompanhada de fé por aqueles que a ouvem. É a fé que faz a palavra produzir. Fé é a certeza daquelas coisas que nós não vemos, mas esperamos. Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. É crer mesmo sem ver, porque se você vê, já não é fé. Se você vê, já não é fé. Versículo 3: porque nós, os que cremos, glória a Deus, nós os que cremos, é que entramos no descanso, conforme Deus disse: por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Lembra o texto? Acabamos de ler. Disse isso apesar de as obras dele estarem concluídas desde a criação do mundo. Vamos se colocar em pé. Glória a Deus. O Senhor é poderoso e Ele é fiel para nos levar ao lugar aonde Ele prometeu. Vamos curvar as nossas cabeças. Vamos buscar a Deus para encerrar esse momento. Mas antes de orar, eu gostaria de saber se tem alguém hoje. Você pode curvar suas cabeças, fechar os seus olhos. Eu gostaria de saber se tem alguém hoje que você quer colocar sua vida nas mãos de Jesus. Talvez até hoje você viveu pela força do teu braço, confiando na sua força. Mas hoje Deus te convida a entregar os seus caminhos a Ele. E a Bíblia diz: entrega teus caminhos ao Senhor, e Ele endireitará as suas veredas. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você hoje deseja colocar sua vida na mão de Jesus, eu peço que você levante uma de suas mãos. E enquanto nós oramos aqui, você crê no seu coração, recebe no seu coração essa oração. E a Bíblia diz que se coração você crê e com a boca você confessar, você será salvo. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus por isso. Levante sua mão se você hoje quer receber o Senhor Jesus. Glória a Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Você pode concordar comigo e toda a igreja junto, no seu coração, com essa oração. Pai, nós te agradecemos nessa manhã. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é poderosa, tua palavra que não falha, tua palavra que não volta vazia. Nos ajuda a viver pela fé. Nos ajuda, Jesus. Nós que somos falhos, pecadores, nós que nem éramos povo, o Senhor nos tornou povo de Deus, coerdeiros com Cristo. Nós te recebemos nessa manhã, Jesus. Entra na nossa vida, Pai. Nos ajuda a viver todas as promessas que o Senhor tem para nós. Ô Pai, nos permite participar das promessas que o Senhor tem para essa igreja, Pai. Para cada igreja dessa cidade, Pai, que o Senhor vai atraindo pessoas. A obra que o Senhor tem para fazer em Chapecó, Pai, no Brasil e nas nações. Nos usa, Senhor, nos usa. Nós queremos viver as promessas do Senhor para nós. Pai, nos perdoa pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pela nossa ingratidão, pela nossa murmuração, por nós não crermos no Senhor. Nos perdoa e nos dá, Pai, um olhar como de Josué e de Caleb, que crê na promessa e não nas circunstâncias. É o que nós oramos no nome poderoso de Jesus, e a igreja diz: amém.